Olá, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aí de volta para esse curso gratuito de questões fundamentais de direito civil, aqui pelo Grupo GEM, o GEM Jurídico, nosso curso completo de direito civil. Estamos relançando o nosso curso com esse curso especial de 4 aulas sobre temas essenciais de direito civil. Hoje eu começo, o nosso encontro para tratar de boa-fé objetiva. Daqui a pouco entra o Simão. O Simão vai entrar daqui a pouco lá por volta das 19 horas e 30 minutos. E mais tarde, hoje o professor Bunazar tinha um compromisso aí acadêmico, né? O professor Bunazar aí com muitas aulas, né? Começando o semestre. Então o professor Bunazar entra um pouco mais tarde, mas também vai participar conosco. Mais uma vez lembrando, né, que o nosso curso de Direito Civil pelo Grupo GEM, ele está com uma promoção especial nesse mês da advocacia de 2022. Já está passando aqui embaixo, né? O nosso curso completo de Direito Civil com 50% de desconto. Pode até colocar aí a tela, por favor, André, por favor. Então, ele está saindo por R$ 922, né? De 1.840 por R$ 922 em 10 parcelas de 92. Hoje eu recebi uma pergunta, né? O curso tem 79 horas, você pode deixar lá, 79 aulas, 120 horas de aprendizado, certificado de conclusão, material complementar aí, pode voltar para mim, temos aí os slides, né, com muita doutrina, muita jurisprudência, e também os PDFs que estão sendo preparados, e me perguntaram hoje por quanto tempo é possível ver as aulas. É por 1 ano, hein? Por 1 ano. E a gente também está planejando fazer aí alguns encontros de aulas Prime, né, encontros ao vivo para aqueles que se matricularem. Por exemplo, devemos fazer um encontro sobre a lei nova, né, a lei de 2020, 2022, junho de 2022, que criou o registro público eletrônico, né? Então, a gente vai implementar em breve essas aulas com encontros ao vivo, né? Pelo menos uma vez por mês a gente deve fazer isso. Então, 100 primeiros alunos estão somente, né? O link aí na descrição aqui da página do YouTube. Então, você já clica no link e já entra lá para fazer a sua inscrição para esse curso, que é um curso sensacional. Alguns já estão dizendo que é o melhor curso do mercado, com nós 3, né? Desde lei de introdução, parte geral, teoria geral das obrigações, teoria geral dos contratos, contratos em espécie, os principais contratos em espécie, direito das coisas, família e sucessões. Curso que serve para concurso público, para reforçar a sua aula na graduação, serve para advocacia também, a gente traz aí dicas para advocacia, um curso completaço aí com uma promoção mais do que especial. Quero cumprimentar aí o Bruno, que está conosco, o Davi Tatagiba, Lucas Leite, a Sandra Regina. Boa noite, os senhores podem se manifestar aqui, inclusive colocando a cidade. Eu estou aqui acompanhando no chat. Então, um abraço para todos aí que nos acompanham nesse nosso penúltimo encontro desse curso de questões fundamentais de direito civil, né? Nós teremos mais uma aula, que é na próxima segunda, a última aula, tratando de responsabilidade civil, responsabilidade objetiva no Código Civil, tá? Então, tivemos aí aula sobre prescrição, aula sobre obrigações, contratos e responsabilidade civil. Nós concentramos aí nesses pontos, tá? Olha aí a Lenice, lá de Manaus, o Felipe também. Então, um abraço aí, boa noite, vamos aí para a nossa aula de hoje. Eu combinei com o Bunazar e com o Simão que eu vou começar aqui trazendo algumas questões conceituais sobre o princípio da boa-fé objetiva e até aí, digamos assim, uma degustação do nosso curso, porque as aulas de princípios contratuais são minhas, né? São 2 aulas sobre princípios contratuais, então são aulas minhas, então eu vou trazer aqui um pouco daquilo que a gente analisa. A aula é sobre boa-fé objetiva debatida, inclusive, em outros ramos do direito privado. No curso, como eu começo o direito de família, né, o modo de direito de família, nós 3 lecionamos, Simão, eu e Bunazar. Eu começo também o modo de direito de família falando dos princípios do direito de família contemporâneo e a aplicação também da boa-fé objetiva no âmbito do direito de família, né? Uma tese, inclusive, que alguns até consideram ainda hoje inovadora, né? Então, eu vou começar com o direito contratual, depois eu já combinei com o Simão uma provocação que eu vou fazer a ele sobre direito das coisas, né, sobre uma questão da boa-fé objetiva aplicada à alienação fiduciária em garantia de bens móveis, né?
mas eu vou começar aqui tratando da boa-fé objetiva sendo aplicada para o âmbito dos contratos, né? Então, lembrando, né, que essa é uma das principais inovações consideradas do Código de 2002, a introdução expressa, frente ao Código 16, a introdução expressa do princípio da boa-fé objetiva com as suas 3 funções, né? Artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. Repetindo, 113, 187 e 422 do Código Civil, né? O artigo 113, que, aliás, foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, nós discutimos na nossa aula da semana passada, ele prevê a função de interpretação da boa-fé, o caput não foi alterado, né? Prevê que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração, né? Aí a valorização também das chamadas regras de tráfego, aquilo que é usual, aquilo que é corriqueiro, aquilo que é comum naquele tipo de negócio jurídico. Então, essa seria a primeira função, a função de interpretação. A segunda função da boa-fé objetiva é a função de controle, que está no artigo 187 do Código Civil, diante da vedação do abuso de direito, né? O artigo, aliás, parece uma poesia, né? O artigo 187 do Código de 2002. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pela função social e econômica ou pelos bons costumes, né? Então, aí a consagração da teoria dos direitos subjetivos, aquela máxima de que o meu direito termina onde começa o seu direito. E, por fim, o artigo 422 do Código Civil prevê a função de integração, no sentido de que a boa-fé objetiva deve integrar todas as fases contratuais, desde a fase pré-contratual, passando pela fase contratual e chegando na fase pós-contratual, né? Lembrando que esse artigo 422, o professor Antônio Junqueira de Azevedo já tinha uma crítica, né? Ele não faz menção à fase pré-contratual, ele não faz menção à fase das negociações preliminares ou fase das tratativas. Ele fala que as partes devem guardar, assim na conclusão, como na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. Então, menciona a fase contratual e a fase pós-contratual, mas não menciona a fase pré-contratual. De qualquer forma, é pacífico hoje, em doutrina, em jurisprudência, isso para a prática, isso para a sua advocacia, que a boa-fé, para as provas em geral, né, que a boa-fé objetiva se aplica também à fase das tratativas iniciais ou das negociações preliminares. Então, em resumo, 113, função de interpretação da boa-fé, 187, função de controle, aquele que viola a boa-fé objetiva no exercício de um direito comete abuso de direito, que é um ilícito, gera inclusive dever de indenizar, e o 422, a função de integração da boa-fé objetiva, no sentido de que a boa-fé objetiva deve integrar, passar por todas as fases do contrato. Até falo do negócio jurídico, fica até melhor, né, do que falar propriamente do contrato, né? Aliás, da função de integração, são retiradas aquelas máximas, né, as máximas da boa-fé, que não são princípios, na verdade. O princípio é da boa-fé objetiva, são as máximas retiradas da obra do Menezes Cordeiro, né? Inicialmente, nós temos aquilo que se chama de conceitos parcelares da boa-fé, né? Então, suprécio, surrécio, tuquoque, exceptio doli, venire contra factum próprio, é a máxima, nemo venire contra factum próprio, non potest, né? A vedação do comportamento contraditório, e 2 conceitos parcelares que nós analisamos no curso, que vem da Convenção de Viena, o dever de mitigar o prejuízo, que é o duty to mitigate the loss, e do direito alemão, que também está na Convenção de Viena, a extensão do prazo, ou Nachfrist, né? Mas aqui eu não vou comentar, porque aí você vai ter que fazer o curso para conseguir dominar essas categorias jurídicas, né? Dando um abraço aí, o Davi está dizendo que é aluno do professor Rodrigo Mazei, lá do Espírito Santo, né? E dizendo que já adquiriu o curso e está cada dia mais apaixonado pelo direito civil. Obrigado aí, Davi. E manda um abraço aí para o nosso grande amigo Rodrigo Mazei, que é civilista e processualista, né? A gente brinca que o professor Mazei é um híbrido, viu, Davi? E um grande apaixonado aí pelo direito civil, né? Mas, vejam só, o que seria boa-fé objetiva em poucas palavras? Boa-fé objetiva seria a exigência de um comportamento de lealdade dos participantes negociais. E aí eu vou chamar para fazer parte aí do debate conosco o professor Simão, que já chegou, né?
está aí já conosco, e para falar um pouco sobre boa-fé objetiva, quando ele tiver aí, aposto que já pode entrar, viu? E falar um pouco dessa ideia, o professor Simão está aí conosco. Simão, meu amigo. Professor Flávio Tartucci, o homem do direito notarial e registral e imobiliário. Ele é um homem versátil. Tivemos lá nas jornadas, a primeira de direito notarial e registral, o professor Tartucci debatia de protesto a título de documentos. Não, protesto não, Simão. Pessoa jurídica. Olha, o homem é de uma versatilidade acadêmica. Por isso que eu falo, eu gosto de ter professores como o Tartucci. Eu sou um pouquinho mais novo que ele, não muito, mas eu aprendi muito com ele já nesses anos de parceria. Então, o professor Tartucci é praticamente um ícone, porque conhece todo o direito privado. Agora, quero fazer uma nota aqui, Tartucci, que eu acho que a nossa participação, que eu chamaria de norteadora no debate lá, final da jornada, foi útil. Foi útil porque pudemos refinar os enunciados, pudemos dar, talvez, uma leitura que, às vezes, as comissões não tinham dado. Então, acho que o resultado final foi muito positivo. Bem, eu confesso aos amigos e às amigas que a boa-fé objetiva ela entrou na minha vida bem tardiamente, quando eu li uma obra, Tartucci, em 2001, era um artigo do professor Antônio Junqueira de Azevedo, no qual ele fazia algumas críticas ao Código Civil e mencionava o problema da boa-fé no então projeto, porque era 2001, que já estava quase código, nós não sabíamos, evidentemente, que seria código em tão pouco tempo, a respeito das deficiências do projeto, em que ele mencionava a ausência de menção no 422 da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, culpa in contraendo, e pós-contratual, post-pactum finitum. E eu me lembro que já se falava naquela época em suprécio, surrexio, coisas, tu quoque, e venire contra factum proprium, coisas que nós não estávamos acostumados a ouvir. Por quê? Porque os manuais do século XX, no Brasil, ao contrário dos alemães, que desenvolveram enormemente o parágrafo 242 do BGB, aquela cláusula geral de boa-fé, os livros brasileiros, os grandes livros, eu sempre falo com saudades da qualidade de Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, Caio Mário da Silva Pereira e da própria professora Mariana Diniz, que sobreviveu até hoje pós-código, eram livros de inspiração italiana e francesa. E na Itália e na França, não que a boa-fé objetiva fosse ignorada, mas ela não tinha o tamanho que a boa-fé objetiva tinha na Alemanha, desde 1905, por causa do parágrafo 242 do BGB. Então, a boa-fé objetiva ela entrou na minha vida bem tardiamente, já quando da leitura do projeto de Código Civil em 2001. E a boa-fé objetiva, ela tomou uma dimensão grande, porque, no fundo, a gente trata da boa-fé objetiva como uma norma ética de conduta. É o comportamento probo e leal. Ou seja, é uma norma que espera dos contratantes, e eu estou falando dos contratantes porque nós estamos trabalhando da boa-fé no contrato, mas o professor Tartucci muito bem já analisou a boa-fé objetiva na família, por exemplo, que poderia ser tema também da nossa conversa, mas aqui nós estamos focando em contrato, nesse comportamento probo e leal, baseado no que Miguel Reale chamava de corretezza, que é o dever de correção, do agir corretamente para com o outro. A boa-fé objetiva traz, portanto, essa forma de agir com lealdade para com a outra parte e agir com o outro como gostaria que agissem comigo. A turma diz assim, normalmente, mas professor Simão, isso parece tanta coisa de cânone da Igreja Católica, agir corretamente, agir de maneira proba. Bom, a boa-fé objetiva tem forte raiz, tal como construída pela doutrina, a partir do direito canônico. Eu não vou entrar na live numa discussão se os romanos conheciam boa-fé objetiva como nós conhecemos hoje, mas existe, porque, na verdade, professor Tartucci, eu tenho a impressão de que as pessoas pegam um vestido atual e tentam jogar numa roupa do passado para dizer que aquela roupa do passado era a boa-fé atual. Não me parece que os romanos tivessem essa noção que nós temos de boa-fé. Uma vez eu ouvi os comercialistas dizendo, professor Tartucci, que a boa-fé do Código de 1850, aquele código que o Código Civil revogou, pelo menos a parte 1,
e a parte 3, porque a parte 2 já, navegação de cabotagem ficou. Não, que o Código Comercial já tinha noção de boa-fé objetiva. Eu até acredito que tivesse, viu, Flávio? Mas os comercialistas não sabiam que tinha. Só souberam depois os civilistas. Eu até acredito que alguém tivesse pensado nisso. Mas você concorda comigo, Flávio? Fomos alunos da Universidade de São Paulo, que no nosso tempo de faculdade, anos 90, não se falava de boa-fé objetiva, senão de maneira incidental. E se o Código Comercial inteiro fosse inspirado pela boa-fé, eu acredito que nós teríamos pelo menos umas 2 ou 4 aulas só para explicar a boa-fé objetiva nas relações, naquela época chamadas de comercial. Então, eu até acredito que o Código Comercial tivesse a boa-fé objetiva, mas é um fato. O CDC é o marco de inauguração da boa-fé objetiva no Brasil de maneira clara. E por quê? Porque ninguém nunca duvidou que aquela boa-fé que abre o CDC, artigo 6º, né, Flávio? Não é o 4º, é o 6º. O 6º e o 4º. O 6º e o 4º, eu fiquei em dúvida agora na hora de falar. Ela não era aquela boa-fé como a boa-fé subjetiva da posse de boa-fé ou de má-fé do Código Civil, ou a boa-fé subjetiva como aquele na fraude contra credores que conhecia ou desconhecia a insolvência, porque aquela boa-fé e má-fé da posse, da fraude contra credores, do vício redimitório, ela sempre foi tida e compreendida de maneira clara, essa sim uma boa-fé romana, como o conhecimento ou desconhecimento de um fato. Quem conhece está de má-fé. A chamada boa-fé no sentido de consciência. Esqueci o nome dela, Flávio. Como é que é? A Guten Glauben, como é que a gente fala em português? A boa-fé em sentido psicológico. Boa crença. A boa-fé crença. Obrigado. A boa-fé crença, era isso que eu queria lembrar. Essa boa-fé crença em sentido psicológico já estava no Código 16, já está no Código 2002, e essa sim nós aprendíamos na faculdade. O possuidor de má-fé conhece os vícios da posse. De boa-fé, desconhece os vícios da posse. O cônjuge de boa-fé no casamento putativo desconhece os vícios do casamento, as causas de nulidade ou anulabilidade. O de má-fé conhece as causas de nulidade ou de anulabilidade. Portanto, essa boa-fé em sentido subjetivo, essa estava no Código 16. Agora, a boa-fé objetiva, ela entra pelo CDC. Mas, Flávio, até queria te ouvir. Você não acha que, mesmo estando no CDC, que é de 90, e o Código de 2002 tem 12 anos a menos, mesmo no Código de Defesa do Consumidor, ela não tinha o prestígio que ela ganha no Código Civil? Ou seja, vamos pensar em monografias, palestras, escritas, e textos escritos. Você não acha que o Código Civil é o grande pai da boa-fé objetiva no Brasil? Não por ser o precursor, mas por ser o maior, o que transformou, o que tirou a boa-fé, talvez, de um papel secundário que a doutrina dava à boa-fé objetiva? Sem dúvida, Simão. E aí eu estou lembrando aí da máxima cristã, acho que é o Menezes Cordeiro que fala isso, né? Naquele livro dele imenso, A Boa-Fé no Direito Civil, que a transposição da boa-fé subjetiva para objetiva é uma máxima cristã, né? Não basta ser bem intencionado, porque de pessoas bem intencionadas o inferno está cheio. O que importa muitas vezes é a conduta, né? E ele fala logo no... Então, não tão no início do livro, tem 1000 e tantas páginas, acho que lá por até a página 300 ele faz essa incursão. Realmente, quando a gente estudou na graduação, não se ensinava boa-fé objetiva como hoje, e até os comercialistas, o professor de Direito Empresarial Comercial, criticam essa nossa boa-fé que nós aplicamos no Direito Civil, que é uma boa-fé muito boazinha, digamos assim, né? E, então, há essa crítica formulada, você sabe bem e conhece bem essa crítica. Agora, eu acho que o Código de 2002, eu concordo com você, fez com que a boa-fé objetiva explodisse nos livros, nos trabalhos de mestrado, de doutorado e, sobretudo, na jurisprudência, né? Na jurisprudência do STJ, quantos julgados aplicando venire contra factum próprio, a vedação do comportamento contraditório, quantos julgados aplicando suprécio, né? Que você escreveu muito bem na sua tese de livre docência, e eu vi aí em cima da sua mesa, e já percebi que você está fazendo alguma coisa sobre prescrição, porque o primeiro livro que está aí é do Atalá, né? Eu vi aí a tese de doutorado do Atalá, você vê? Não é? Então, Simão, eu concordo com você, e eu já vou voltar aí a bola para você, porque eu quero ouvir aí uma questão que eu sei que você opina. Eu divirjo um pouco. Digamos que nesse tema eu vou te perguntar, eu sei a tua resposta,
eu concordo com 70%, dividido em 30% o que você vai responder aí. Mas essa sua crítica é muito importante, você já falou sobre isso em congresso do IBD Civil. Eu concordo com você que o Código de 2002 é o pai da boa-fé objetiva. Hoje, toda disputa contratual no judiciário, na arbitragem, todo mundo usa esse argumento. Mas não há uma superutilização da boa-fé objetiva, Simão? Eu até, Flávio, vou só fazer uma nota sobre 70-30. Há um debate grande sobre... Eu falei no IBD Civil mesmo, lá de Curitiba. Eu fiz aquele painel a pedido se não me engano, a Ana Carla que me convidou. Mas há uma nota a ser feita aqui com você, só rápida, que existe um debate grande. Eu e o professor Flávio estamos... parecer já há bastante tempo, mas também em algumas arbitragens. O professor Flávio mais que eu tenho algumas, ele tem muitas, a respeito da boa-fé nos contratos empresariais, sabe? Porque nós temos uma discussão grande se a boa-fé é um quid ou é um quantum. Ou seja, eu posso dizer assim, ou há boa-fé ou não há boa-fé. Ou se a boa-fé pode ser quantificada de acordo com o tipo de relação. Ou seja, a relação entre empresários exigiria, eu vou pôr entre aspas, tá? Menos boa-fé. Isso é um tema muito bonito. Eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação, meu ingresso na São Francisco, o texto que eu tive que traduzir do francês, eram 6 parágrafos, era sobre la compensação. E eu tinha tido só uma aula de francês, eu sabia muito pouco, tanto que eu demorei horas para traduzir 6 parágrafos, e tinha um adjetivo que era mercuriel, que é mercurial, Mercúrio, o deus dos mercados, né? E quem gosta de mitologia sabe que Mercúrio, que era o deus dos mercados, era também o homem dos pequenos furtos, pequenos delitos. Então, será que a ética do mercador é igual à ética do civilista? Bom, eu só estou dizendo isso porque a boa-fé realmente hoje, como ela virou, diria minha mãe, a coqueluche dos tempos modernos, caiu no gosto das pessoas, eu acho que, primeiro, que a análise da boa-fé passa, sim, por um certo espelho, por um certo filtro do tipo contratual. Não acho possível considerar a boa-fé de um consumidor e um fornecedor idêntica à boa-fé entre 2 grandes grupos empresariais, mas eu acho que nisso o professor Tartucci também anda pensando parecido, ou seja, eu estou num grande banco, com uma grande empresa, num financiamento de R$ 1 bilhão, a boa-fé não é exatamente igual à da senhorinha que vai até a feira livre comprar um pé de alface. Agora, por que ele me provoca do excesso de boa-fé? É porque eu tenho dito, e eu pesquisei muito isso para essa palestra, que, em certo sentido, se a categoria jurídica da boa-fé fica super utilizada, meu querido amigo Tartucci, ela perde força, porque eu abandono, por exemplo, falar de inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa. Eu nessa minha palestra, Flávio, eu cito alguns julgados que, por exemplo, eu estou recebendo uma pensão previdenciária por força de uma liminar. E no mérito, o juiz percebe que eu não tinha direito. Ele caça a liminar e manda devolver. Ué, devolver porque eu não tenho direito, enriquecimento sem causa. A boa-fé entra na decisão de maneira, para mim, inútil. Eu devolvo não é porque eu agi corretamente ou com lealdade, eu devolvo porque a liminar caiu. É interessante que tem uma decisão sobre o patrocínio do time de futebol no Paraná, em que o time de futebol rompe o contrato, Fábio, tirando a marca da empresa patrocinadora e pondo outra. No curso do contrato, ele rompe com o patrocínio. Isso ainda é de implemento contratual clássico. E o STJ usa a boa-fé. Eu não preciso dizer que ele foi leal ou desleal, porque não me parece que essa é a razão de sendo julgado. Então, o que acontece aqui, e eu faço uma brincadeira que essa o professor Tartucci não gosta muito. Eu digo que às vezes quem não tem razão fica só na boa-fé objetiva para fugir do tema do debate. Mas é óbvio que isso é um tom jocoso, tá certo? Mas quem abre a sua defesa e termina a sua defesa, eu estou dizendo defesa no sentido de arrazoado, pode ser contestação, pode ser inicial, pode ser qualquer coisa. Só com a boa-fé, eu sempre olho com desconfiança, porque a boa-fé é um dos elementos do direito privado, mas ela, no meu sentir, foi desgastada por uma certa preguiça em buscar-se argumentos técnicos, que talvez sejam mais difíceis. Reparem, os senhores e senhoras, o julgador que diz assim, seja árbitro, juiz, desembargador ou ministro, atentou-se contra a boa-fé. Essa frase é suficiente para resolver o problema, que muitas vezes é mais amplo do que a boa-fé. Por isso que eu faço essa provocação. O professor Tartucci já me ouviu lá em Lisboa, lá em Curitiba, desculpe, falando sobre o tema. É isso, né, professor Tartucci?
Isso, exatamente. E esse é um ponto, olha, que serve para a prova, serve para a tua graduação, para pós, serve aí para a sua advocacia. Se há inadimplemento, se o contrato foi descumprido, se a obrigação foi descumprida, não precisa dizer que houve violação da boa-fé, porque já foi descumprido, já há um inadimplemento, e se o inadimplemento for absoluto, você tem as consequências lá do artigo 389 do Código Civil. Mas, Simão, aproveitando também, vamos agora mandando um abraço aí para o doutor Luiz Calazans, aí dizendo, aí nos elogiando, viu, que nós somos os 3 melhores civis da atualidade. Obrigado aí, doutor Luiz. O senhor está exagerando aí. Mas, Simão, vamos falar um pouco sobre um tema que também você escreveu, e, aliás, com críticas contundentes, eu cito, inclusive, essa sua posição, sobre a aplicação do adimplemento substancial, né? Naquelas hipóteses em que o contrato é quase todo cumprido, digamos assim, a mora, como está no Código Civil italiano, é de escassa importância, uma mora irrelevante, uma mora diminuta, e no Brasil, digamos, esse é um tema de consenso de aplicação dos princípios contratuais. Não há consenso ainda se o adimplemento substancial, essa ideia do quase cumprimento total do contrato, se o amparo é na boa-fé objetiva ou na função social do contrato, né? Então, isso não é pacífico, digamos assim. Inclusive, temos o enunciado 362 da 4ª Jornada de Direito Civil, que ampara nos 2 princípios. Eu lembro que na 4ª Jornada surgiu uma divergência entre o professor Eduardo Bussata, que amparava na boa-fé objetiva, e o desembargador Jones Figueiredo Alves, que dizia que o fundamento era a função social do contrato. Mas vamos tratar aqui dentro do princípio da boa-fé objetiva. Simão? Flávio, só espera um pouquinho. Eu sei qual vai ser a pergunta, só deixa eu fazer uma nota. O adimplemento substancial, eu digo que ele é um ato que vai, primeiro, pela conservação do negócio jurídico. E o fundamento... Eu te interrompi antes da pergunta para fazer só uma consideração preliminar. E a ideia de conservação do negócio jurídico, ela é, evidentemente, caríssima ao sistema. Eu lembro quando eu me preparava para o concurso no Largo São Francisco, que eu li o livro do professor Junqueira, e ele dizia: conservar o contrato não é um fetiche com o contrato, é entender que o contrato, mais que uma figura etérea, é o contrato da Dona Maria com o seu João, e que os dois têm interesse nesse contrato. Do seu Antônio com a Dona Maria, que os dois têm interesse nesse contrato. Então, quando naquela 4ª jornada, a minha primeira, segunda do professor Tartucci, nós tivemos um debate interessantíssimo sobre o fundamento teórico do adimplemento substancial, e nós fundamentamos na boa-fé e na função social, porque ambos, nesse caso, prestam uma homenagem à conservação. Vamos lá. Função social. A ideia de equilíbrio interno do contrato entre as partes e do interesse das partes no próprio contrato. A destruição do contrato não é interesse precípio das partes. Ninguém contrata para destruir o contrato, senão não contrataria ou teria um problema de uma doença mental de contratar para atacar o próprio contrato. Então as pessoas contratam porque querem o contrato. Claro, tirando as situações patológicas de má-fé. Então aí está a função social. Essa função social da sua eficácia interna, essa noção de equilíbrio e de permanência do contrato. A segunda ideia da boa-fé objetiva, como norma ética de conduta, é aquela ideia de causar os menores prejuízos possíveis à outra parte, que se vocês imaginarem que eu cumpri majoritariamente, quantitativamente as prestações contratuais, não há interesse na destruição do contrato, senão na quitação da diferença, do pouco que faltou pagar. E nesse sentido, a boa-fé vai, como norma ética de conduta, vai dizer, não faz sentido eu destruir o contrato, causando problemas seríssimos ao devedor, se ele pode ser cobrado por essa pequena diferença. Então esse enunciado, Flávio, você lembra que eu era calor nessa jornada? É um dos que me deixou mais feliz, porque até hoje eu estou convencido que os 2 princípios sociais têm leitura no adimplemento substancial, tem lugar, tem cabimento. Eu acho que nós somos muito felizes, além do que foi muito divertido aquele enunciado propriamente. O nosso amigo Jones, inclusive, uma justificativa inesquecível esse enunciado, né? Com uma palavra. Mas, não. E aí, agora, vamos falar aí um pouco da polêmica do STJ, da aplicação da boa-fé objetiva para os contratos, não vou dizer contratos, eu entendo que é direito real, mas os negócios, né,
de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, que o STJ acabou pacificando na segunda sessão, né, que não teria aplicação para alienação fiduciária em garantia de bens móveis. O que você pode dizer sobre esse caso, Simão? Ô, Flávio, você sabe que tem uma súmula do STJ, mudando de assunto para voltar nesse, que nas cláusulas consideradas nulas em contratos bancários, não é isso? Que o juiz não deve conhecer de ofício a nulidade. Qual que é a súmula, Flávio? Você que sabe tudo de cabeça? 381, súmula 381 do STJ. E tem relação com essa aula também, né? Então, quer dizer, no contrato bancário, a nulidade é uma nulidade especial. Por quê? Porque o juiz não deve conhecer de ofício. Onde é que está escrito isso? Não sei. Qual é o fundamento disso? Não sei. Da onde que tiraram isso? Não sei. E assim, é uma daquelas poucas coisas que eu nem me preocupo em saber. Porque assim, a gente tem que... Hoje eu dizia na minha aula de Escola Parecida da Magistratura que a gente sempre respeita o julgador, e eu respeito os ministros do STJ enormemente. Tem decisões de todos eles fabulosas, e tem decisões de todos eles que nós não concordamos, e que nós vamos falar mal da decisão, não do ministro. Essa súmula é um horror. É um horror. Porque vamos dar aula de primeiro ano das nulidades absolutas, menos dos contratos bancários, que são nulidades que o STJ não quer. Então, não faz sentido. Você diz assim, por que o STJ decide isso, professor? Porque está errado. Ponto. Próximo tema. Esse tema que nós vamos trabalhar agora é um tema que é um horror acadêmico. Assim, eu quando vou dar essa palestra, essa aula, eu tento fugir desse tema quando me perguntam, porque minha vontade é falar o que eu não devo falar. Mas vamos de novo. Boa-fé objetiva é princípio contratual? As alienações fiduciárias se dão num campo majoritariamente de relações de consumo? Sim, majoritariamente. Claro que pode ter entre iguais, tá? A alienação fiduciária no Código Civil de bens móveis, e mesmo de imóveis pela lei especial, não sei, mas de imóveis do Código Civil, ela não exige a instituição financeira ou bancária. Eu simplesmente posso dar uma garantia ao professor Tartucci em bem imóvel na alienação fiduciária. Mas vamos pensar que a alienação fiduciária, como operação econômica, é própria dos bancos para financiarem bens móveis e imóveis. Muito bem, é própria dos bancos. Aliás, o decreto, fala o número dele, Flávio, de 69? 911-69. 911-69. Puta, eu tô ficando velho. Esse decreto, ele nasceu no bojo da lei de mercado de capitais, para os bancos. Então, vejam, meus amigos, sempre a alienação fiduciária foi um contrato praticado por bancos, na grande maioria dos casos, e um contrato em que os bancos tinham uma garantia na coisa móvel, que permitia a prisão do depositário. Estou dizendo lá atrás, não depois da releitura do STF. Então era uma coisa ótima. Então, alienação fiduciária e banco é como a música da Adriana Calcanhoto, piu-piu sem frajola. Piu-piu está sempre com frajola. Alienação fiduciária e banco estão sempre juntas, sabendo, professor Simão, que não é necessário que assim esteja. Estou falando da prática. E, de repente, vem uma decisão de segunda turma, portanto, tomada por a terceira, de segunda sessão, tomada pela terceira e pela quarta turma do STJ, que diz que não cabe a figura do adimplemento substancial e alienação fiduciária. A saber, não cabe alegar uma parcela da boa-fé objetiva, uma parcela da função social do contrato e uma parcela do preceito da conservação do contrato num contrato. E por que não cabe? Eu não sei dizer. Porque a lei especial que cuida do tema... Bom, a lei especial não está sujeita ao influxo da lei geral, principiológico? Alguém disse que na lei de locação, que é lei especial, eu não aplico regras de boa-fé e função social? Alguém disse que na lei... qual outra lei especial? Da franquia tem lei especial. E o contrato de franchising está livre da boa-fé e da função social. Então, Flávio, eu queria que você explicasse para eles qual é o argumento que usou a STJ, porque eu não sei dizer. Eu já li 10 vezes e, para mim, esse argumento da lei especial não cola, tá certo? Muito bem, Simão. Um argumento que foi utilizado é que é um direito real e, portanto, sendo direito real, a boa-fé objetiva não seria aplicada, né? Mesmo assim, sendo direito real, decorre da autonomia privada e a boa-fé objetiva serve para controlar a autonomia privada. Outra argumentação que foi utilizada é que a Lei 13.043 de 2014
alterou os artigos 2º e 3º do decreto e afastou, é outro tema também muito delicado, afastou a possibilidade de purgação da mora na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. E aí, tendo afastado a purgação da mora, afastou também o adimplemento substancial, né? Mas aí também vem o argumento que é muitas vezes... Flávio, só uma nota. Eu não concordo, tá? Eu sei. Mas o que a purgação da mora tem a ver com adimplemento substancial? Está escrito, vamos lá, Flávio, essa lei que tirou aquela cheia de purgação, antecipa agora vencimento, aquela ideia dos 30% caiu por terra. Flávio, honestamente, eu li essa lei. Ela fala em adimplemento substancial? Não. Ele em algum momento menciona o adimplemento substancial? Não. O legislador tinha isso na cabeça? Eu não consigo entender. Eu não estou sacaneando, Flávio. Como é que eu pego uma regra de mora e transfiro para adimplemento substancial? Porque a mora, gente, se fosse adimplemento substancial, eu não precisava dar aula, eu falava da mora ou adimplemento substancial. Evidentemente que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque se fosse o mesmo instituto, nós não estaríamos aqui falando em boa-fé, nós estaríamos nas figuras tradicionais do contrato. Estou certo ou estou errado, professor Tartucci? Eu concordo com você. Simão, a Marian está mandando um abraço. A Marian foi sua aluna, né? Sabe quem é a Marian? Irmã de Helena, na Jarab, socialista. E a Marian é juíza de direito aqui em São Paulo, foi nossa aluna no FMB, quando ainda nos anos lá atrás, 2000, ela prestava concurso para juiz. Ela mesmo, está no fórum. Exato. A Mária é muito querida e gosta de ópera. Mas então, Flávio, honestamente falando, vamos tentar fechar essa história. Qual é a sua leitura dessa inaplicabilidade da figura do adimplemento substancial à alienação fiduciária? Eu discordo totalmente da decisão também, com devido respeito a quem julgou. Aliás, já debati com o nosso amigo ministro Paulo Dias Moura Ribeiro e acho que a boa-fé objetiva, na verdade, que é uma regra de conduta, se aplica a qualquer conduta, sendo contrato, sendo negócio jurídico real, também se aplica para o campo do direito de família. E acho que, como você bem disse, o decreto foi alterado, mas nada quanto à mora, mas nada quanto ao de implemento substancial. Eu concordo totalmente com você. Simão, vamos mudar o tema e eu vou te fazer aqui uma provocação. Eu gosto muito daquele seu livro que tem utilizado, aquele livro antigo, seu Leituras de Contratos, né, da série Leituras, e ainda vou te convencer a relançar, né, colocar mais um corpo ali naquele seu trabalho que saiu pela editora Atlas em 2005. Tá lá, eu sempre uso, sempre cito. E... Flávio, eu vou te contar uma coisa em primeira mão. Eu voltei de Portugal com um desiderato que eu vou cumprir esse semestre. E você sabe que eu tenho os meus escritos de família e sucessão escritos, né? Não é manual, são textos, coletânea. E os dois estão prontos. Então, no meu computador, só dar um clique e lançar. Esse semestre eu vou mandar para a editora o Família e Sucessões. E daí, para o próximo semestre, o objetivo vai ser atualizar o de contratos, que é o tema que eu mais... Você sabe disso. A turma diz muito da gente, principalmente mim, você, que estamos no IBDFAN, o Flávio é o presidente de São Paulo, eu sou o vice, como se nós só gostássemos mais de família e sucessão. O Flávio é testemunha que minha paixão é ter realizado as obrigações, de longa data. Claro que a gente gosta de família e sucessões, a gente adora, a gente estuda, mas assim, eu vou fazer uma força o ano para 2023, lançando família e sucessões esse ano, para 2023 mexer nos contratos, porque é um livro que me dá muito prazer. Mas você ainda lê aquele livro, Flávio, tão antigo? Eu usei recentemente. E outra coisa, quero lembrar aqui que nosso curso de Direito Civil, Simão dá obrigações inteiro, é o maior especialista em obrigações da nossa geração, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o 473, parágrafo único, que você comenta muito bem sobre esse artigo, a história da prorrogação compulsória do contrato, você fundamenta na boa-fé, na função social, né? E queria que você falasse, e eu, assim, por coincidência, estava lendo, porque eu tenho um caso sobre ele, lendo aí os seus comentários sobre esse 473, parágrafo único. Em 2, 3 páginas, você fala muito aí com profundidade sobre o artigo. Então, vamos lá, Simão, vamos falar um pouco desse 473, parágrafo único do Código Civil. Sabe, Flávio, eu ando um pouco aborrecido, porque eu ando lendo muito trabalho, porque é o dever de ofício, e eu acho que as pessoas estão complicando o direito civil, sabe? O direito civil sempre foi um direito do cidadão. Nós ouvimos de José de Oliveira Ascensão, em 2006, eu e o professor Tartucci, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma mesa composta por ele e por mim, professor Dário de Moura Vicente e professor José de Oliveira Ascensão. Civil é de civita, cidade.
é o direito do cidadão. Não é o direito do trabalhador, do pagador de impostos, do Estado. E as coisas estão ficando muito complicadas, Flávio, mas eu tenho a impressão que estão ficando muito complicadas porque as pessoas não conseguem mais entender o simples e porque as pessoas complicam para criar. Sabe aquela ideia de criar uma diferença? Se eu criar uma tese agora, estratosférica, todo mundo vai lembrar do professor Simão pela tese estratosférica. Eu sou lembrado por uma tese óbvia, né, que chama prescrição, uma coisa que está aí há 2.000 anos. Então, assim, prescrição está lá, né? Por isso que eu estava lendo aqui o Atalá. Mas eu dizia para vocês o seguinte, Flávio. O 473, ele vai tratar dos casos em que a lei autoriza que uma das partes desfaça o contrato, que é a resilição unilateral, que, como nós sabemos, ela pode ocorrer quando a lei expressamente autoriza ou nos contratos por tempo indeterminado. A turma usa prazo indeterminado, como faz a lei do inquilinato, mas eu aprendi com o Alcides Tomazetti Júnior que se tem prazo é porque ele é determinado. Então, nos contratos em que há prazo indeterminado, é um erro teórico, mas todo mundo usa, então eu gosto de falar em tempo indeterminado. Ou naqueles contratos em que haja autorização legal para extinção unilateral. Agora, o 473, eu tenho muita alegria de falar desse artigo, eram as aulas do Vilaça, nos anos 90, muito antes do Código Civil entrar em vigor, sobre o caso da concessionária de veículos, que tinha lá uma exigência da bandeira, a dona da marca, de uma grande reformulação. Era aqui na Berrini. E a concessionária diz assim para a marca de veículo, olha, isso implica um gasto substancial e eu vou ter pouco tempo de contrato para recuperar. E a concessionária fica quieta. E a marca, então a marca fica quieta. O dono da concessionária gasta uma fortuna e chega no fim do contrato, o contrato se prorroga por tempo indeterminado e a marca denuncia, resilie o contrato. E o professor Vilaça diz assim, essa resilição tem que ser suspensa, parar de produzir efeitos, até que que a concessionária recupere o que ela investiu na exigência que a marca lhe fez. Esse 473 vai dizer isso. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral, a resilição por meio de denúncia de uma das partes, só produzirá efeitos. Olha que beleza. Efeitos, campo de eficácia. Quando? Depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Eu já fiz parte de várias bancas, inclusive nosso amigo Paulo Doron, que era orientado por professor Junqueira, que acabou falecendo, e o Paulo foi para a professora Giselda, para a orientação da professora Giselda, que concluiu a orientação dele. Mas veja, a denúncia é um direito de ambos os contratantes, porque o contrato está prorrogado por tempo indeterminado. E se o tempo é indeterminado, não há como se dizer que eu sou contratante forever, para todo sempre. Então, contrato por tempo indeterminado, eu posso resili-lo a qualquer tempo. Só que sempre o direito privado criou mecanismos para que a resilição unilateral não fosse surpreendente, efeito surpresa. Porque, de repente, eu faço a resilição e a outra parte se vê desprovida de contrato. É por isso que sempre o empregado teve direito a um aviso prévio, assim como o empregador também tem direito ao aviso prévio, com regras diferentes, para que a resilição unilateral não surpreendesse a outra parte. A lei do inquilinato de 91 dá prazos para que o inquilino desocupe o imóvel, mesmo tendo o locador direito à resilição unilateral, para evitar exatamente o efeito surpresa. Na verdade, o prazo de resilição, eu sempre digo, ele é, em alguns tipos contratuais, Flávio, para as duas partes. Imaginemos um contrato ultra complexo que ele precisa ser desmontado, desmanchado por etapas. A resilição serve para ambas as partes assimilarem a extinção contratual. Por isso, se você me disser onde é que eu fundamentei sempre o artigo 473, parágrafo único, foi na função social do contrato, na ideia de manutenção do contrato vivo por mais um tempo, além do tempo contratualmente estabelecido pelas partes, para garantir esse retorno dos investimentos consideráveis. Agora, Flávio, eu te confesso que, na prática, eu nunca li decisões sobre esse dispositivo. Até queria que depois você falasse para mim como é que o STJ analisa isso. Mas
aqui para o nosso curso, que também tem muitos advogados, né? Há aqui um pulo do gato. Porque o advogado, na petição inicial, precisa dizer o seguinte: juiz, o contrato acabou. Premissa 2. A parte contrária tem direito a resilir, porque está prorrogado por tempo indeterminado. Até aí tudo bem. Mas eu quero que a resilição não produza efeitos por X tempo, o advogado tem que indicar, com base no vulto dos investimentos. E aí, Flávio, a grande celeuma do dispositivo é como é que eu calculo esse prazo? E se houve um erro no investimento de uma das partes, imaginemos, Flávio, um contrato de distribuição de 1 ano, e que a parte distribuidora errou, e que teria 10 anos para recuperar o investimento. Será que eu posso sujeitar a outra parte a esperar 10 anos porque ela errou? 3, que eu também traria esta nota aqui. O juiz concederia uma liminar suspendendo a resilição. Até aí, tudo bem. O juiz já não deveria, nessa liminar, dar o prazo de duração, já que a parte pede, ou uma liminar como outra qualquer que ficaria produzindo efeitos até que houvesse uma sentença, o que pode demorar, às vezes, muito mais tempo do que a parte precisa. Então, esse artigo, ele é muito interessante, só que, se for bem aplicado na prática, eu lembro também do trabalho do meu orientado, o Rogério Tucci, né, filho do professor Tucci, que também falou sobre ele. É um artigo extremamente complexo para sua aplicação prática. Não é isso, Flávio? Exatamente. Eu não conheço acórdão que tenha entrado, mesmo em julgado sobre distribuição, em todos esses detalhes, que até uma perícia econômica aí pode ser essencial, sobretudo nesses contratos, que são contratos empresariais chamados de participação, para se verificar aí o parâmetro para a prorrogação. E sabe, Simão, a gente debateu na segunda jornada de direito comercial, foi feita uma proposta à época, na jornada de direito comercial, né, que nos contratos empresariais seria possível colocar uma cláusula afastando o 473, parágrafo único. E mesmo ali na jornada de direito comercial, em que nós sabemos os professores de direito comercial são mais liberais, não passou o enunciado, né? Na jornada de direito civil, acho que nunca teve nem proposta, né? Flávio, diga, meu cara. Esse dispositivo, ele é um dos poucos. Uma vez um aluno me perguntou uma coisa aí: professor, como é que eu sei se uma norma é ou não é de ordem pública? Eu disse para ele: meu filho, isso é uma pergunta do show do milhão. Quem acerta leva 1 milhão do Silvio Santos. Porque realmente não há uma tabela no código. São normas de ordem pública. Claro que tem aquelas que, se você infringir a nulidade absoluta, os usos do verbo não pode, né? Tudo bem. Mas vejam, até o 421A, aquele inserido pela Lei da Liberdade Econômica, e mesmo o 421, reformado pela Lei da Liberdade Econômica, que é a 13874 de 2019, nenhum deles expressamente entra nesse dispositivo. Porque mesmo quando se discute no inciso 2º do 421A, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada nos contratos paritários e simétricos, que é o caput do 421A, esse dispositivo, Flávio, meu caro, eu tenho uma leitura tranquila. É norma de ordem pública porque permite suspensão de efeitos resilitórios do contrato. E o contrato não pode afastá-lo. Mas, Flávio, eu acho que o contrato pode dosá-lo. Pode dizer, se você errou nos riscos, o máximo de suspensão da resilição são 10 meses. Eu acho que a dosagem dos efeitos do 473 parágrafo, ela é possível. Mas a simples supressão do direito, tirando do magistrado, eu acho que isso fica... É curioso isso. Isso fica mais claro aqui, na minha leitura, do que o próprio DEV, do 413, que falamos na semana passada, da cláusula penal e a sua redução. Eu não sabia que havia proposta na tentativa de dizer que essa norma era suprimível pela vontade das partes, mas você vê que o Flávio dá uma notícia que vai ao encontro do que eu estou dizendo. Nem na jornada de comercial eles conseguiram chegar num acordo para aprovar uma ideia que eu diria que, no meu sentir, é equivocada pela estrutura da norma. Sabe por quê, Flávio? Se eu perguntar assim para você, você acha que eu posso afastar, por contrato, o aviso prévio do empregado, né, em favor do empregado? Você ia dizer, não, é norma de ordem pública. Mas olha a pergunta se eu te fizesse.
E em favor do empregador, que é a parte mais forte, eu poderia afastar? Eu diria que afastar previamente, não. O empregador pode abrir mão do aviso prévio, mas não afastá-la. Sabe aquela ideia de renúncia prévia a direito decorrente de lei que o Código Civil detesta? Então, detesta, né? Inclusive o 424 prevê nulidade, né, em contratos de adesão, né, Simão? Adesão. E sabe, Flávio, mesmo antes do Código Civil atual, quando se falava de renúncias prévias no Código de 16, tudo isso já... A doutrina já dizia, renúncias prévias não são toleradas pelo sistema. Então, meu querido amigo, para mim o 473 é realmente norma de ordem pública. Eu não teria dúvida de que eu não poderia afastar. Eu não poderia esvaziar o escopo da norma por uma cláusula contratual, mesmo nos contratos paritários, simétricos, comerciais ou civis, a partir da leitura do 421. Muito bem, Simão. 8 horas, o Bunazar ainda não entrou, mas vamos, então, vamos ver se ele entra, né? Vamos trazer um último tema para a gente debater, né? Que é um tema que a gente tem, eu até estava vendo aí o material da sua aula, né, de obrigações, é o tema da violação positiva do contrato, tá? Então, ó, o Bunazar chegou. Então, já chama o Bunazar aí conosco. Entra aí, Buna. E aí vamos para esse tema para a gente encerrar em 10 minutinhos. Sabe, Flávio, enquanto o Bunazar entra, esse tema da violação positiva do contrato, ele é um tema que me foi muito desafiador nas minhas leituras. Eu confesso a você que eu sempre achei que esse tema era um tema com excesso de estrangeirismo no sistema. Mas o Bunazar entrou agora, como nós já falamos muito, Flávio, eu nem água tomei, eu acho que agora que tem que responder o professor Bunazar. Afinal, ele está entrando banhado, recém-saído da sua banheira de hidromassagem. Olha que cara bonita, jovem. Deixa ele falar um pouco, porque ele arrumou poucos inimigos na jornada de direito comercial e civil. Eu arrumei mais, você mais. Então deixa ele falar um pouco agora. Se for arrumar inimigo, alguém com a tese, que seja o Bunazar a falar mal ou bem da violação positiva do contrato. Vamos lá, Buna. Seja bem-vindo. Vamos lá. Muito obrigado, professor Flávio, professor Simão, todos que estão nos ouvindo aí. É uma baita alegria estar sempre aqui com vocês. Hoje entrei aos 45 do segundo tempo, como havia combinado com meus queridíssimos colegas. Sobre a violação positiva do contrato, eu tenho uma opinião bastante conhecida dos meus alunos e tal, e que talvez seja a mesma do professor Simão. Eu acredito que a violação positiva do contrato foi uma criação que a doutrina alemã fez por uma deficiência do Código Alemão, onde o conceito de mora era bastante limitado. A palavra mora, no latim, se você procurar num dicionário latino a palavra mora, você vai encontrar demora. Mora é atraso, retardamento, não é? E a palavra mora, em latim, escreve-se do mesmo jeito que mora em português. Então, a palavra mora sempre esteve, etimologicamente até, ligada ao retardamento. E no Código Civil alemão, a palavra mora, eu vou usar o passado, depois o professor Simão intervém, não é? A palavra mora designava aquilo que em todas as codificações, à exceção da brasileira, significa mora, ou seja, o atraso no cumprimento. De modo que nós tínhamos uma situação bastante peculiar. Eu poderia ou descumprir completamente a obrigação, inadimplemento absoluto, ou pagar atrasado, mora. Se eu pagasse em outro local ou de um modo não combinado, nem haveria inadimplemento absoluto e nem haveria mora. Mas, indiscutivelmente, haveria uma violação do contrato. A isso a doutrina alemã chamou violação positiva do contrato. Então, o que nós poderíamos definir como violação positiva do contrato? Toda violação contratual, só um minutinho, fecha a porta para mim, por favor. Toda violação contratual que não fosse nem o inadimplemento absoluto e nem a mora. Só que o Código Civil brasileiro, graças ao genial Clóvis Bevilacqua, sempre deu à mora uma amplidão muitíssimo mais efetiva.
O que diz o nosso sistema jurídico, pelo menos desde a entrada em vigor do Código Civil de 1916? Mora consiste em não cumprir a obrigação ou não receber o pagamento no tempo, lugar e forma devidos. Então, essa é uma construção fundamentalmente ampla e que foi opção do nosso legislador. O nosso legislador, a professora Rosa Neri, por quem eu tenho uma admiração absoluta, até encontrei com ela nas jornadas, entreguei meu livro para ela, disse, professor, ficou até nervoso perto da senhora, de tanto que eu a admiro. A professora Rosa diz o seguinte: existe mora, que é o atraso, e existem outras violações, tempo e forma. Com todo respeito, eu acredito que não foi a opção do nosso legislador. O legislador, respeitados certos limites essenciais, é livre para definir categorias jurídicas. Então, o que é mora no Brasil é, por expressa disposição legal, não pagar ou não receber no tempo, lugar e forma devidos. E eu acho que a expressão forma devidos é uma expressão tão ampla, que abrange toda e qualquer violação do contrato. De modo que, respeitando as divergências que são muitas e fundamentadas, não faz sentido, no Brasil, nos valermos da categoria da violação positiva do contrato. E aí, o que se costuma dizer? Não. Mas a violação positiva do contrato serve para as violações dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Eu entendo que cumprir de boa-fé é uma forma de cumprimento. Portanto, está amparada pela palavra forma, que poderia muito bem ser substituída por no tempo, lugar e modo de pagamento. Aliás, os nossos tratadistas, ora falam forma, ora falam modo. Então, a boa-fé... Só uma nota, viu, Bonazar? É um modo. É o artigo 394 do Código Civil. Sim, 394 do Código Civil. Então, eu de fato entendo que nós não precisaríamos recorrer ao direito alemão para solucionar um não problema. Tá? É essa minha modestíssima opinião, sempre sob censura aí dos meus queridos Simão e Bonazar. Eu fiz um artigo para aquela obra da nossa querida amiga Aline Terra e Gisela Sampaio da Cruz, aí na Execução das Obrigações, volume 2, em que eu me associei na redação do trabalho, nas pesquisas, foi meu aluno de graduação, o Rodrigo Uraldi, e que está morando em Munique, e que está estudando... Morando não, desculpe te interromper, eu tenho uma admiração tão grande pelo Rodrigo, ele fez o mestrado, está fazendo doutoramento, já foi convidado para fazer a livre docência na Alemanha, é fraquinho. Está fazendo agora o doutorado dele na Alemanha, e eu pedi para ele fazer a leitura das fontes originais, que é a obra de Hans Staub, de 1902, do Inadimplemento, que é o caso da cerveja, que entrega-se a cevada na data certa, no lugar certo, só que a cevada tinha pior qualidade do que a anterior, e a cerveja tem pior qualidade do que a anterior. E também eu pedi para ele ler essa nova leitura do BGB após a reforma dos anos 2000, e o nosso artigo ele é bastante contundente, em que a doutrina alemã diz que a violação positiva do contrato nasce, e isso é claro na doutrina alemã, e estou falando do início do século XX, por uma deficiência de regra do que o Código Brasileiro nunca teve, que é essa noção expandida de mora. E é muito engraçado isso, que uma das poucas coisas que eu nunca achei nas minhas pesquisas, eu sou rato de livro velho, até a coleção do Sabino, lá em 6 volumes eu tenho, do projeto de Código Bevilacqua e os debates em cima do projeto, e eu nunca achei quem deu um pulo entre o conceito de mora de Teixeira de Freitas, que era atraso, o conceito de mora do Código Bevilacqua em projeto, que era atraso, e na Câmara dos Deputados há uma emenda que não se sabe nem de qual deputado foi, que vai para tempo, lugar e forma ou modo, sempre com as críticas de Rui Barbosa, era modo, e o Rui Barbosa mandou mudar para forma, mas tudo bem. De qualquer maneira, essa leitura que eu trouxe a partir dos alemães, desse artigo de coautoria, Tartucci e Bonazar, é praticamente... Eu conheço o artigo, pessoal, já li inteiro. Praticamente espanca a dúvida de que nós não precisávamos da figura, porque nós tínhamos outra, que preenchia a larga a violação positiva. Para dizer o quê? Agora. Que me parece que nós poderíamos ter usado o remédio caseiro ao invés de importar o remédio alemão. Mas, como os meus amigos queridos sabem,
nós temos uma certa, eu não diria subserviência, não, mas uma certa admiração excessiva pela cultura germânica. Eu sempre que eu começo a ver coisas em alemão, que eu estudei, mas não tenho leitura da influência, eu fico pensando, mas será que no direito brasileiro nós não temos alguma solução? E sabe por que eu digo isso, Bunazar Tartucci? Que quando eu assisti às aulas aqui da amiga Paula Forgione, de mestrado e doutorado no Largo de São Francisco, existem umas discussões de merge and acquisition, termos em inglês, que falam, bom, mas isso aí é mora, isso aqui é inadimplemento absoluto, isso aqui é a função social. Quer dizer, no fundo, me parece que às vezes tem razão os titãs, que um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. Mas é só para dizer que a violação positiva não é idiota, não, porque ela é difícil e muito bonita e muito bem desenvolvida, mas quanto mais eu leio, menos convencido eu estou de que ela se aplica ao direito brasileiro. Eu vou... Não, agora sou eu, Buna. Não, sim, eu só vou fazer uma nota para você completar. Simão, Tartucci e eu temos uma característica, e é o que eu disse, né? A violação positiva está longe de ser um tema que eu vou dizer, não existe no Brasil, e quem diz o contrário é idiota, não lê nada. E a mesma coisa do Simão, é um tema dificílimo, né? Tem vozes autorizadíssimas, e vamos ouvir uma delas, que é o professor Flávio Tartucci. Só que Tarta e eu, e Simão, temos uma semelhança. Nós temos uma verdadeira ojeriza de sobreposições dogmáticas. Então, nós só fazemos distinções dogmáticas que nós julgamos úteis. Então, eu gosto muito quando o Tartucci briga com colegas nossos sobre dano existencial, dano moral, etc. Ele vai lá e faz todas fala, qual que é a distinção aqui? Para que serve essa distinção? Isso é uma coisa absolutamente notável. Então, assim, eu não aplico a violação positiva do contrato, eu sempre falo, ensino meus alunos, porque eu não consigo ver uma utilidade dogmática e penso ser o mesmo do Simão. E agora, nós vamos ouvir o Tartucci, que é um sujeito que não é dado a interpolações dogmáticas e que vê uma utilidade. E aí eu passo já de cara a palavra para o Flávio. Que eu estava só preocupado com o tempo já, Buna, já são 8h15. Mas vamos lá, eu realmente, quando o Hermann Staub escreveu sobre o tema, eu até tenho um livrinho que eu comecei a traduzir com o meu professor de alemão, mas ele infelizmente faleceu no começo da pandemia. Que triste. Não, eu dei risada, não do falecimento, por favor. E ele era um advogado, vocês sabem, né, a história, que ele era um advogado modesto, né, ele não era acadêmico, foi muito criticado pela academia, e as críticas, eu acho que a crítica, eu não lembro se é Stoll ou Stroll, né, que a crítica acho que é Stroll, só reforçaram as críticas, reforçaram a teoria lá no direito alemão do Staub. Mas o Staub, ele dizia que a violação positiva poderia ocorrer em duas hipóteses. Primeiro, o cumprimento imperfeito da obrigação, né, que no caso é mora, não há a menor dúvida, é mora no nosso sistema, porque entra no artigo 394, como o Bunazar bem pontuou, e a quebra da boa-fé objetiva, dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Aí vamos lá, o que eu acho que aí houve uma brasileirada, digamos assim, foi justamente o primeiro tema que eu discuti com o Simão, que foi uma explosão da aplicação da boa-fé objetiva no Brasil. Foi um dos primeiros temas que a gente tratou aqui, Bunazar. E, sobretudo, a aplicação da boa-fé objetiva nas fases pré- e pós-contratual. Eu não vou entrar no meta discussão da pré-contratual, se por quebra das tratativas, se é responsabilidade contratual, se é contratual, se é de terceira via. Tem, inclusive, um julgado de Salomão que fala que é terceira via. Mas, na quebra da boa-fé na fase pós-contratual, eu vejo a aplicação da boa-fé objetiva, da violação positiva. Sobretudo numa súmula do STJ, que interpreta o 43 do CDC, que é a súmula 548, que é aquela súmula que prevê... Aliás, nós falamos isso no curso, e essa é uma eu trouxe esse tema porque é uma das riquezas do nosso curso, Bunazar. Eu falava para o Simão que eu vi a aula dele de obrigações, e ele, no final, mostra esse debate, mostra os argumentos de cada um. Claro. E é importante isso aqui dentro do nosso curso. Então, a súmula 548 prevê que o credor, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. E a dúvida é, se o credor não retira, isso não é mora do credor. Mora não serve para dizer que, nesse caso, há responsabilidade pós-contratual do credor, Bunazar. Mora não é. E o que seria? Inadimplemento absoluto do credor também não é. Não é um ato ilícito, Flávio? Sem origem.
Não é contra, eu acho que é até contratual, eu acho que é um ato ilícito relativo, até por força de uma obrigação posta por lei. Entendeu? O meu problema eu acho que a lei impõe uma obrigação numa relação contratual específica, de modo que entendo que isso seria um ilícito relativo, tipificado pelo próprio legislador. Eu acho que nós não precisaríamos recorrer nem à mora e nem à violação positiva do contrato. Eu acho que é um inadimplemento relativo. Inadimplemento relativo é mora. Não necessariamente. Mas eu né? não vejo. O inadimplemento perdão, o inadimplemento de um dever relativo. Para fazer aquela contraposição. Mas aí é quebra da boa-fé, Sim, mas não, sem dúvida, mas eu acho que a gente não precisa recorrer, principalmente quando o dever for tipificado em lei. Entendeu? Principalmente quando o dever for tipificado em lei. Eu acho que o grande trunfo da violação positiva do contrato, Flávio, seja mesmo essa questão dos deveres pós-contratuais. Como enquadrar? Eu já não tenho mais contrato, etc. O Código Comercial de 1850 tinha uma expressão linda, que é fundada na boa-fé e que diz o seguinte: que é dever do vendedor fazer boa a coisa ao comprador, né? Fazer boa a venda. Então, o que é fazer boa a venda? É respeitar a essência do contrato. Então, de certo modo, o contrato tem uma eficácia que perdura e que dá aso a esses descumprimentos de base contratual, não é? Eu acho que as obrigações pós-contratuais são em tudo e por tudo de fonte contratual, sem dúvida, baseados no princípio da boa-fé objetiva. Eu não consigo imaginar, e quando eu falo que eu não consigo imaginar, não é retórico, eu de fato não consigo imaginar o cérebro de vocês, muito mais privilegiado que o meu, é perfeitamente capaz de dar um exemplo. Mas eu não consigo imaginar uma violação pós-contratual que não signifique fazer ruim o negócio celebrado, ou seja, que não fira em elementos essenciais aquele negócio que foi celebrado e que se supunha finalizado. Não sei se eu fui claro na minha colocação aqui, Simão. Violar dever anexo na fase pós-contratual? Exato. Sempre que eu violo o dever anexo na fase pós-contratual, eu estou colocando em risco o próprio objeto daquele contrato. Eu estou atrapalhando aquele contrato. O contrato principal, entendeu? Eu posso violar o dever principal. de uma informação que não é essencial ao contrato. Mas eu atrapalho a fruição do objeto contratual, penso eu. Não, o contrato já terminou. Eu prestei uma informação correlata ao contrato que vai prejudicar meu ex-contratante, mas não é não se trata de um elemento essencial. Mas veja como o tema é difícil, hein? Por isso, você tem que trabalhar a fase pré-contratual e pós na extra-contratual, como sempre foi feito no brasileiro. Lembra, Flávio, no seu livro? Maria Diniz, responsabilidade por abandono de tratativa, extra-contratual, jogava no antigo 159. Eu digo, nós estamos indo com uma complexidade que nós não precisávamos, que nós resolvíamos do mesmo jeito. Indenização saía do mesmo jeito. E sabe o que é o pior desses debates todos? Se perguntar para todos os juristas qual é o fundamento, nós vamos divergir. Mas indeniza, enquanto no valor do prejuízo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós criamos um grau de complexidade para o direito civil que não precisava ter. Porque se a gente perguntar assim, o que é culpa? Cada um vai definir de um jeito. Só que se eu falar o celular, ficar distraído e bater o carro, agir com culpa, claro que eu estou falando do celular e eu não devo dirigir falando do celular. Então, eu estou cada vez mais velho, Tartucci, falando o seguinte, ó, vamos ao que interessa. Indeniza ou não indeniza? Indeniza. Ponto. Agora, por exemplo, se é uma responsabilidade contratual, Bunazar, de um contrato que já foi cumprido, eu poderia usar uma cláusula penal prevista para descumprir de qualquer cláusula do contrato para essa pós-eficácia, na fase que o contrato está extinto? Não dá, né? Não dá. Então, se não dá, eu vou ter que provar o prejuízo. Isso não é mais fácil jogar na extra-contratual? Mas eu acho que esse é um tema para uma outra live que vai ser apaixonante, que vai ser a próxima. Que é a responsabilidade civil, né? Os temas são... Nossa, professor Tartucci, eu nem jantei ainda, e olha a minha situação agora, vou ficar pensando se ela é contratual ou extra-contratual, e não vou nem jantar hoje. Vamos deixar isso para a semana que vem, meus caros. Vamos, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Olha, estar com vocês é sempre uma alegria absoluta. Então, essa foi a nossa terceira aula do nosso curso
lições fundamentais de direito civil. Segunda que vem a nossa última aula sobre responsabilidade civil. Mais uma vez agradecendo o Simão Bunazar. Lembrando, olha aqui embaixo, nosso curso completo de Direito Civil com 50% de desconto para os 100 primeiros alunos, só agora no mês da advocacia. E as vagas estão terminando, hein? Porque realmente, desde que a gente lançou, nós tivemos aí um número muito grande aí de vendas. Então, olha, graças a Deus. Flávio, eu vou dizer uma coisa. Dizem que elogio em boca própria é vitupério. Então, não vou me elogiar, vou elogiar vocês. Quem não fizer esse curso vai perder o curso com os 2 melhores civilistas do Brasil. Flávio Tartufo, o decano, e o jovem Maurício Bunazar, mas promissor, jovem e promissor. Tem produzido coisas boas aí no sistema. Então, assistam nossas aulas, que não pelas minhas, mas pelas deles, certamente os senhores vão aprender muito. Aliás, Flávio, acho que o resultado que tem tido de pessoas que nos dizem, eu estou assistindo, estou adorando, é a prova de que o produto realmente é um sucesso, porque fizemos voltado para vocês. É didático, ele é prático, mas é claro que estamos sempre buscando os fundamentos teóricos. Então é isso, Bunazar, termina a live aí, meu querido. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, sempre super generosa. Às vezes a pessoa não consegue assistir ao vivo, mas assistem depois, ficam perguntando onde é que está, etc. Entre no site da GEM, vocês terão todas as informações. E lembrem-se, né, a nossa promoção vai ou até o final do mês de agosto, ou com os 100 primeiros que comprarem o curso, que eu acredito que, graças a Deus, vai acontecer primeiro. Então, aproveitem, o curso está bem legal. Obrigado, Flávio, obrigado, Simon, pela generosidade de me permitirem debater esses temas complexos com 2 dos maiores civilistas da atualidade aí. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.